As lesões neoplásicas que afetam o epitélio escamoso do colo do útero podem apresentar várias classificações, ou seja, existem vários tipos de cânceres que afetam o colo do útero. No entanto, de acordo com os aspectos citológicos, os dois tipos mais comuns e mais importantes, sendo assim os mais estudados, são, em primeiro lugar, o carcinoma de células escamosas ceratinizante. Esse tipo de carcinoma vai apresentar células eosinófilas queratinizadas. Poucas células podem estar presentes. Quais células? Essas células eosinófilas queratinizadas. Mas a presença de poucas delas no epitélio, ou seja, na amostra, já são suficientes para a caracterização do carcinoma para a classificação de carcinoma ceratinizante. As atipias morfológicas são marcadas e as células epiteliais mostram então formas bizarras. Os núcleos variam acentuadamente de forma e tamanho. Quando discernível, a cromatina é grosseiramente granular e distribuída irregularmente. É muito comum a observação de macronucléolos, alterações ceratóticas associadas, importante que haja anormalidades nucleares. Se não houver essas anormalidades nucleares, pode ser, por exemplo, apenas uma alteração reativa, como no caso da paraceratose ou paraqueratose atípica. A diátese tumoral também é um fator predominante nos carcinomas invasivos. Diátese tumoral significa a presença de células inflamatórias, sangue e restos celulares necróticos presentes na amostra, sendo visualizados no esfregaço cérvico-vaginal. Essa fotomicrografia de um esfregaço mostra, então, o carcinoma de células escamosas queratinizante. A presença aqui de uma célula queratinizada com aumento de queratina no citoplasma. E o restante das células nós podemos observar células bizarras, células com núcleo muito grande, células com núcleo bem pequeno, que significa anisocariose bem marcada, alteração não só de núcleo, mas como também de citoplasma, tanto na afinidade tintorial, quanto principalmente na morfologia dessas células. Então, células bizarras, com diferenças de núcleo, presença de macronucléolos, alterações de citoplasma e as células, ou também podem ser chamadas de escamas queratinizadas, células com o citoplasma muito queratinizado. Mais uma vez, uma fotomicrografia de esfregaço mostrando carcinoma escamoso invasor. A presença de células malignas pleomórficas, ou seja, de vários tamanhos e formas, sem uma regra, mostrando a afinidade, ou seja, a origem dessas células como células epiteliais escamosas, presença de fundo necrótico, células inflamatórias e sangue, e também a presença aqui do que é chamado de canibalismo de células epiteliais. As células neoplásicas podem muito bem apresentar essa característica de canibalismo. Uma célula acaba fagocitando a outra sem ser uma célula fagocítica. Células epiteliais não têm essa característica. E aqui a presença de duas células com o citoplasma muito queratinizado,
sendo então classificado como um carcinoma invasor queratinizante. O carcinoma de células escamosas não queratinizantes é o outro tipo de carcinoma também muito comum. As células ocorrem isoladas ou em agregados sinciciais com bordas celulares mal definidas. As células são relativamente menores do que as apresentadas numa lesão intraepitelial escamosa de alto grau, mas apresentam a maioria das características dessa lesão. O citoplasma cianófilo é pouco abundante. Os núcleos apresentam uma distribuição acentuadamente irregular, com a cromatina grosseiramente agrupada. Diátese tumoral está geralmente presente e também a presença de macronucléolos, caracterizando tanto a diátese tumoral quanto a presença de macronucléolos, caracteriza a lesão como um carcinoma invasor. Essa fotomicrografia da lâmina de esfregaço cérvico-vaginal, demonstrando a quantidade de células alteradas, alteração de citoplasma, alteração de tamanho de núcleo, afinidade tintorial desses núcleos, anisocariose, presença de alguns elementos inflamatórios, mas nós não observamos células com citoplasma muito rico em queratina, por conta da coloração. Observamos que a maioria tem uma quantidade de queratina, às vezes até um pouco maior que as outras, mas não caracterizado como uma paraceratose, um aumento de queratina dessas células. Por isso, é um carcinoma não queratinizante. Mais uma vez, mostrando uma fotomicrografia, aqui embaixo células normais na lâmina e aqui em cima células alteradas, aglomerado pouco coeso de células malignas pleomórficas pouco diferenciadas e algumas células isoladas. Ocorre discreta inflamação e necrose no fundo. Chegamos então ao final de mais uma aula. Agradeço a atenção de vocês até aqui e qualquer dúvida vocês podem me procurar ou colocar nos comentários da aula no Google Classroom ou também participar da videoconferência pelo Zoom. Estarei esperando por todos vocês. Obrigada mais uma vez pela atenção e pelo tempo desprendido para a visualização dessa videoaula.